buscamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, Senhor, e só pra te adorar, fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Cante só as vozes a Ele, só pra te e fazer o seu nome grande e te dar o louvor. Estamos nós aqui pra acabar e só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ensinou a orar. Nos ensinou a orar o Pai Nosso. Então vamos cantar o Pai Nosso. Amém? Glória a Deus. No
deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 E deixa o céu descer. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, é o poder, tua é a glória. Boa noite, meus irmãos. Essa noite aqui, estamos aqui, né? Todos aqui. Queria pedir a todos que vamos dar uma graça para Deus, continuar nesse louvor aqui e que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos usar essa noite, que venha usar o Lucas, né? Para que o Lucas venha trazer tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Obrigado, Pai, por tudo, Senhor. Obrigado que o Senhor venha nos usar, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia, Pai, fazer aquilo que o Senhor possa fazer tudo que o Senhor queira com nós, Pai. E mesmo, Senhor, com o nervosismo, Pai, que a gente está, Senhor, mas que o Senhor venha nos usar a cada dia, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Misericórdia. Amém, irmãos. Graças e paz do Senhor Jesus a todos. Podem se assentar. Fiquem à vontade. Assentados mesmo, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 5 ao verso 13. Amém? Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, e diz assim: E quando vocês forem orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro, eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco essa noite. A tua palavra é viva e eficaz e é a espada, Pai, que separa espinho e medula e que se comunica com o íntimo do nosso espírito. Que em nome de Jesus o Senhor fale conosco. Amém. Irmãos,
eu meditando algumas vezes e ouvindo alguns sermões, sempre me questionava sobre o Pai Nosso. Nós, dentro do meio cristão, temos o hábito de tratarmos o Pai Nosso como se fosse uma reza. Eu me lembro de na escola, no momento cívico, nós recitarmos o hino nacional, e aí terminávamos e fazíamos o Pai Nosso, e era mais ou menos assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, amém. E todo mundo ia para a sala, porque a gente queria, na verdade, só conversar. Eu, como cristão, nas minhas festas de família, reuniões familiares, da última que estivemos juntos, um rapaz, um senhor espírita, ao redor da mesa para comemorarmos o Dia das Mães, e ele orou, e ele fez algumas rezas, algumas orações, e por fim ele fez também o Pai Nosso. Acredito eu que dentre todos os textos bíblicos, certamente o mais conhecido e usado por diversas religiões é o Pai Nosso. E nós, como cristãos, não entendemos a importância do que tem dentro do Pai Nosso, ou o que Jesus de fato quis comunicar dentro do Pai Nosso. E o que me chama a atenção é que ele começa, se nós lermos, por exemplo, em Lucas, essa explicação vem depois de um questionamento dos apóstolos. Senhor, como devemos orar? Nos ensina a orar. E aí o Evangelho de Mateus, ele traz esse período de forma muito esmiuçada, muito ampla, e ele começa fazendo uma distinção de dois povos. Ele separa o pagão e ele separa o fariseu hipócrita. E o interessante é porque ele fala: não faça a sua oração como os fariseus. Não ore movido a pessoas verem o que você está orando, ou no intuito de demonstrar uma santidade demasiada. Não faça como os fariseus. Ao contrário, faça no seu quarto, em secreto. Porque o que te move a orar é tão importante quanto aquilo que você ora. O motivo que tem te compelido a orar é tão importante quanto o que você tem pedido a Deus. E aí ele continua: também não faça como os pagãos. Os pagãos da época acreditavam que se repetissem a mesma coisa, uma espécie de mantra, o Deus a quem eles estavam repetindo aquilo, os responderia de alguma forma. Era quase uma mandinga. Eu lembro da minha avó falando: salonguinho, não sei o que eu perdi, você acha para mim? E aí diz ela que funcionava. E na ideia dos pagãos era mais ou menos a mesma coisa. Você repetindo, e por algum motivo aquele Deus te responderia. E Jesus olha para todos eles e fala: olha, não é dessa forma que vocês devem fazer. E ele começa no verso. Ops, me perdi no verso. Ele começa no verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa falando a respeito da identidade. Quem nós somos em Deus. Ele começa falando: vocês têm um Pai. É o nosso Pai, e não é um Pai comum. Talvez você foi frustrado por algum motivo com alguma relação do seu pai, a forma como você lidou com o pai. E ele fala: olha, não se preocupe, é um Pai superior, é um Pai que está no céu, é um Pai muito maior do que você pode imaginar. Ele começa tratando a respeito de identidade. Nós somos filhos de Deus, nós não somos qualquer um. E ele diz: santificado seja o teu nome. E aqui eu comecei a entrar em crise. Eu falei: meu Deus, o Senhor já é santo. Como que eu vou santificar um Deus que já é santo? Nós vemos em Isaías capítulo 6 a visão do profeta, e fica muito claro: Deus é santo por si só. Não tem como santificar o nome do Senhor, era o que eu pensava. Mas aí quando nós começamos a estudar a Bíblia, e nós começamos a observar o contexto cristão que nós vivemos, talvez você já tenha presenciado isso. Alguém vira para você, ou para algum colega, ou às vezes até para você mesmo. E aí acontece um deslize, acontece uma falha, e a pessoa lhe fala: não era crente? Mas não era da igreja? E o grande problema é porque as pessoas não olham para o Lucas e falam: poxa, Lucas, mas cara, o que você está fazendo? Às vezes não falam nem comigo, às vezes olham para alguém e falam lá: ó, era crente. Sem nós percebermos, ou talvez sem levarmos em conta, o que Deus fez, na verdade, foi vincular o seu nome à igreja. Quando nós oramos o Pai Nosso e falamos: santificado seja o vosso nome, o que nós temos que fazer é entender que a responsabilidade de santificar o nome de Deus é nós, como filho. Ele primeiro fala de identidade, é assumirmos essa identidade e vivemos uma vida digna que santifica o nome do Senhor, que de alguma forma glorifica o nome do Senhor. É o que o apóstolo Paulo vai falar: em tudo que façamos, façam para a glória de Deus. Quer comamos, quer deixamos de comer, faça para a glória de Deus. Quando eu não vivo uma vida à altura
da paternidade de Deus, eu estou manchando o nome que é santo. E ele continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui vem um outro problema de interpretação. Nós, como cristãos, pensamos sempre em escatologia. Venha o teu reino, Maranata, vem Senhor. E todo começo de mês, irmãos, eu tenho esse sentimento. A hora que eu chego às contas de água e luz da minha casa, eu olho e falo: Jesus, volta. Eu não acredito que eu vou pagar a conta de luz no céu. Então, por favor, volta. Mas o texto não está falando disso, irmão. Se nós formos pensar em fim dos tempos, nós estamos vivendo o fim dos tempos há 2022 anos. Na verdade, o que o texto está falando é: me usa para implantar o reino onde eu estiver. Se você estiver em uma embaixada americana, por exemplo, lá não é a lei do Brasil que funciona, embora você esteja em solo brasileiro. Mas no momento em que você entra dentro de uma embaixada americana, você responde pelas leis americanas. Em outras palavras, orar pedindo a Deus que o reino venha é entender que para que o reino venha, eu preciso ser um implantador do reino. E o texto continua: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E o pão nosso de cada dia não está falando só das suas necessidades alimentícias. Ao contrário, Martinho Lutero, no seu texto, na sua catequese, ele diz que o pão, ele fala de todas as nossas necessidades diárias. Por que o texto não fala: dá-nos o pão da semana, ou dá-nos o pão do mês, ou dá-nos o pão do ano? Porque Deus se preocupa com você de forma direta e diária. Ele quer suprir todas as suas necessidades, dia após dia. É por isso que lá na virada do dia ele ia ter com o homem. Ele não se reunia com o homem no jardim uma vez por semana. A relação que Deus quer ter com você, ela é diária. Não tem a ver com um relacionamento distante, tem a ver com um relacionamento próximo, onde Ele se relaciona com você de forma diária. Por isso a oração do Pai Nosso é: dai-nos as necessidades que precisamos para hoje. E aí quando percebemos, a ansiedade nos toma e nós ficamos tão preocupados com o dia de amanhã, com a semana que vem, ou com o que temos para fazer mês que vem, e deixamos de entender que Deus tem resposta diária para as nossas necessidades. Aleluia. E ele continua: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Irmãos, isso daqui eu vou te falar que para mim foi a crise. Para mim, eu acho que de toda a oração do Pai Nosso, essa é a parte mais difícil de entendermos. Existe uma ideia de que eu posso perdoar alguém, mas convive lá, sabe? Assim, ó. Você machucou muito meu coração, eu fiquei muito ofendido, está perdoado, mas não conversa comigo não, sabe? Pai do Senhor e tchau. E o problema é porque quando eu oro o Pai Nosso, eu tenho que ser muito corajoso, irmãos. De olhar e falar: Deus, me perdoa da mesma forma que eu tenho perdoado as pessoas. Se Deus olhar para mim e eu tiver a postura de perdoar alguém, mas optar por não me relacionar mais com esse alguém, e olhar para Deus e falar: Deus, me perdoa igual o Senhor, igual eu tenho perdoado essas pessoas, eu estou perdido, irmão. Imagina Deus me perdoar e falar: está perdoado, mas não tem relacionamento mais. Está perdoado, mas vai para lá e eu venho para cá. É claro, irmãos, que existem desvios de conduta e caráter que inviabilizam a relação. Às vezes a pessoa te roubou, aí você vai emprestar seu carro para ela de novo? Claro que não estou falando disso. A questão é: o relacionamento, ele só é possível a partir do momento do perdão. Afinal de contas, Jesus não fala para Pedro que ele tinha que perdoar 70 vezes 7? Se ele perdoa primeiro e opta por não se relacionar mais, acabou. Perdoa uma vez, você vai para lá, eu venho para cá, não tem nem como ter 70 vezes 7. Se Deus nos perdoar da forma como nós perdoamos as pessoas, talvez é o que, dentro de toda a oração do Pai Nosso, para o contexto que vivemos hoje, é o que talvez seja mais difícil de nós entendermos. A oração fala sobre como devemos perdoar. E isso fica mais claro ainda quando nós lemos a parábola do servo incompassivo. Nós vemos lá que a mesma forma como o servo tratou o seu conservo, foi a forma como o Senhor tratou o servo que já tinha sido perdoado. Devemos perdoar da mesma forma como nós esperamos ser perdoados, ou melhor, como nós já fomos perdoados por Deus. E por fim ele continua dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
E Martinho Lutero também usa uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz: um homem não pode ser culpado de um pássaro voar sobre a sua cabeça, mas ele é culpado se esse pássaro fizer ninho. Em outras palavras, o que ele diz é: você não controla as tentações que aparecem na sua vida. Agora, se você cede a elas e vive uma vida pecaminosa, a responsabilidade é sua. A oração do Pai Nosso, ela visa, nesse trecho, pedir que Deus nos fortaleça, que Ele nos capacite para que nós possamos passar pelas tentações e resistirmos. É um pedido de: Senhor, não permita que eu caia em tentações, me prepara para elas, me fortalece para que eu viva um momento de tentação e não caia, não me perca. Me livra de todo mal. E ele termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entender que o Espírito de Deus, Ele é todo poderoso, Ele é todo maravilhoso, Ele é o Deus onipotente, onipresente da nossa vida, vai muito além do que dizer palavras belas. Tem a ver com implantar esse reino, viver segundo esse poder e de alguma forma dedicar a nossa vida a glorificar a Deus. E para nós encerrarmos esse curto momento, o texto termina com um amém. E nós, dentro do meio cristão, temos o hábito de tratar o amém meio ok. O pastor manda lá na igreja: irmãos, preciso de um grupo da limpeza para organizar as coisas, quem pode? Aí todo mundo sobe assim: amém, 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 amém. Irmãos, ministério de louvor, tal situação, amém, 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 amém. Na sua igreja também é assim ou é só na minha? O problema, irmãos, é que o amém, ele é tão importante e ele é tão maior que isso. Amém, irmãos, é você assumir o compromisso com aquilo que foi orado, com aquilo que foi falado. Quando você termina o Pai Nosso e fala amém, o que você está fazendo é se comprometendo com tudo aquilo que foi orado. A oração do Pai Nosso, irmãos, não é uma reza. A oração do Pai Nosso é um manual prático de como devemos orar e o que devemos pedir, a forma como devemos pedir. O texto, se não me engano, em João vai falar que tudo aquilo que nós pedirmos será dado. Mas ele também continua dizendo: para que o Filho seja glorificado. A oração do Pai Nosso mostra que primeiro vem o reino, depois vem as minhas necessidades. Primeiro eu preciso glorificar a Deus e santificar o seu nome. Depois vem as minhas necessidades básicas. Deus quer responder às suas necessidades básicas. Ele quer responder às suas orações. Ele quer responder aquilo que você tem pedido. Mas desde que isso glorifique o nome do Pai. Desde que isso santifique o nome de Deus, de forma alguma, para cumprir o seu bel prazer. Talvez as suas orações não tenham sido respondidas, porque o sentimento com que você tem orado, ou a intenção do que você tem pedido, tem glorificado somente a você e não ao Pai. Que nós possamos entender que a oração do Pai Nosso é muito mais do que uma reza. É muito mais do que vãs repetições, e que nós possamos orar entendendo e meditando em tudo aquilo que temos falado, porque o amém é um compromisso. Que nós possamos perdoar, que nós possamos de fato pedir que o reino venha e sermos aqueles que estabelecem o reino, que nós possamos lidar com Deus no secreto e entender que a oração não é um monólogo, e que nós possamos aprender a pedir a Deus algo que de fato santifique o seu nome e que expanda o reino. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma semana abençoada, um fim de semana abençoado. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem abençoada, maravilhosa. Pai maravilhoso, Pai misericordioso, Pai bondoso, Pai celestial, Pai soberano, Pai amado, em nome do seu Filho, meu Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Hamashia, leão da tribo de Judá, rei da tribo de Judá, raiz de Davi, te agradeço, meu Pai, e agradecemos, meu Pai, por mais uma noite abençoada, iluminada, meu Pai, dentro do Instituto, em busca, meu, de melhorar o nosso conhecimento, a nossa capacitação, a nossa qualificação, meu Pai, dentro do nosso curso acadêmico. Peço, meu Pai, que continue ungindo, abençoando os professores deste instituto, meu Pai. Agradeço pela existência da sua palavra, que me traz paz, amor e conforto em meu coração, e ao mesmo tempo serve de luz, lanterna e farol em meio à escuridão deste mundo. Obrigado, meu santo de Israel, pelo plano perfeito de salvação, através do seu Filho Jesus Cristo, meu Pai, que nos mostra a grandeza do seu amor por cada um de nós.
meu santo de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Josué. Peço, meu Pai, que nos dê o caráter de Jesus Cristo, de demonstração de generosidade, compaixão, de amor e respeito ao próximo. Peço que leve todos nós em paz e segurança para a nossa residência, com o coração irradiado do calor do Espírito Santo. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, te agradeço. Amém.